Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Bem, queridos, por favor, podeis tomar o vosso assento. Enquanto os irmãos se assentam, eu quero aproveitar e convidá-los para lermos um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos ler o 14º capítulo, ou capítulo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão, privilégio de poder estar mais uma vez em sua presença, em sua casa, para juntos podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Sempre constitui-se um privilégio, presente, estarmos em sua presença. Que bom estarmos aqui também, nesta casa, né, pastoreada pelo nosso amigo, pastor Aguinaldo, companheiro. Deus siga ali abençoando, e aí ele venceu um ciclo, né, e certamente um novo ciclo sempre se iniciará. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, os nossos companheiros aqui, transmitam o nosso abraço, pastor Aguinaldo. Sendo assim, agradecendo a Deus pela vida dos obreiros desta casa, né, desde o companheiro lá na recepção, na porta, irmão Francisco, é isso, né? Parece muito com um pastor, né? Presidente aqui de Quitandinha, né? Pastor Ademir. Meu Deus do céu, como parece. Irmão Antônio aqui acabou de me lembrar e eu falei, é verdade. Como parece, que é um grande amigo também. Esteve aqui em Curitiba por um longo tempo, passou pela congregação do Vera Cruz, tantas outras congregações. Deus abençoe esses companheiros, né? Que estão ali sempre labutando também em prol dessa obra. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, agradecendo a Deus pela vida do irmão Adão. Deus abençoe o irmão Adão, que entrou em contato conosco. Não tem como esquecer teu nome, né? É só ir lá em Gênesis, né? E lembrar de um personagem, bem verdade, que acabou trazendo uns prejuízos, né? Mas aquele era um outro Adão. Esse Adão aqui é uma bênção, né? Esse Adão aqui, o Senhor alcançou ele, como ele mesmo disse aqui, né? Recebeu uma cura, um milagre, né? No meio da roça, e Deus visitou. Porque o mesmo Senhor que esteve lá, é o mesmo que está presente aqui nessa noite também. Deus abençoe, feliz de ver aqui meu amigo, irmão Edivaldo. Por favor, Edivaldo, se coloque de pé. Está aí, Edivaldo. Deus me deu presente o privilégio de ser pastor do Edivaldo, ali Almirante Tamandaré, quando viemos da cidade de São Paulo, né? Edivaldo me ajudou em algumas mudanças. Eu estou aqui há 10 anos, e nesses 10 anos já mudamos 14 vezes, parecendo cigano, né? Mas com a bênção de Deus. Deus abençoe Edivaldo, feliz de revê-lo. A esposa não sabia, né? Com essa graça, né? Essa dupla aí para adorar a Deus. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. E por fim, agradecer a Deus e parabenizar os nossos irmãos aqui desse ministério tão lindo que é o MMI, né? Esse ministério da melhor idade. E realmente é a melhor idade. Eu já passei quase por todas. Estou aí no ministério também da melhor idade. Os jovens estão com a força. Bíblia quem diz, né? Jovens sois fortes, e vocês já venceram o maligno, porque a palavra de Deus habita em vocês. Mas aqui está a voz da experiência, né? Opa, eu vi um glória a Deus, não sei de onde aí, mas eu vi um glória a Deus, né? Ouvi um aleluia aqui na minha retaguarda, né? Deus seja louvado pela vida dos nossos queridos irmãos que estão aqui adorando o nome poderoso de Jesus. E como é bom estarmos num ambiente como esse, sendo a casa do nosso Deus,
e sentirmos o que nós estamos sentindo aqui nessa noite. Presença de Deus de uma forma muito patente, presente entre nós. Através de cada cântico aqui, na inspiração, Deus vem falando ao nosso coração. Posto isto, queridos, esse texto que o Espírito de Deus trouxe-me a inspiração foi justamente através dos cânticos que nós ouvimos aqui nesta noite. Essa palavra ardeu no meu coração. Confesso que eu cheguei aqui com uma outra mensagem, mas o Espírito de Deus está presente nessa casa, está falando nessa casa. Como nós ouvimos aqui o companheiro falando que enquanto nós estamos adorando a Deus, nós estamos prestando o nosso culto e nós estamos falando para Ele. Mas o Senhor também falou conosco através dos cânticos, porque a sua palavra cantada, e agora o complemento através da palavra pregada. Mas o bom de tudo é que o Senhor está falando conosco e gritou na minha alma: eu estou descendo esta noite para trazer calmaria em muitos corações que estão aqui presentes nesta noite. Quem percebe essa palavra e pode liberar uma palavra de adoração ao Senhor nosso Deus. Posto isto, queridos, capítulo de número 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, e eu os convido para lermos a partir do versículo de número 22. Texto conhecido por todos nós, mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O versículo de número 22, do capítulo de número 14, assim está escrito, o texto também está em tela, assim está escrito: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo:
és verdadeiramente o Filho de Deus. E a igreja pode dizer comigo, amém. Queridos irmãos, é bem verdade que nós estamos diante da leitura de um texto conhecidíssimo por todos nós. Sem sombra de dúvidas, todos nós conhecemos esta narrativa, conhecemos esta história, conhecemos esse texto. Por certo é que todos nós somos conhecedores, mas que o Espírito de Deus avivou em meu coração essa palavra aqui neste altar. É bem verdade que todos nós entendemos que esta narrativa, sendo registrado aqui pelo evangelista Mateus, no seu capítulo de número 14, especificamente aqui a partir do versículo de número 22, todos nós entendemos que essa história, esse texto, ele foi registrado pelos 4 evangelistas. Todos nós bem sabemos que alguns acontecimentos atrelados ao ministério terreno de Jesus, somente alguns evangelistas escreveram, como, por exemplo, diante daqueles que nós conhecemos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 em conjuntos, porque são conjuntos de informação, nós vamos notar que são os 3 que vão escrever. E aí, por exceção, nós temos o evangelista João. Porém, esse texto que está atrelado a esta história, todos nós entendemos que tem a particularidade dos 4 evangelistas. Mateus escreve, Marcos também escreve, o doutor Lucas também escreve, e o evangelista João também escreve este mesmo acontecimento. Interessante é que quando nós olhamos para esse capítulo de número 14, nós vamos entender e que podemos, inclusive, dividir este capítulo de número 14, pelo menos em 4 partes, sendo que a primeira parte está justamente do versículo 1 ao versículo de número 12 do capítulo de número 14, que vai descrever, que vai trazer a narrativa justamente do primo de Jesus, o profeta João, o Batista, que será assassinado, degolado. Trarão a sua cabeça em um prato. Todos nós conhecemos essa narrativa, essa história, este acontecimento, porque está inserido aqui nos primeiros versículos do capítulo de número 14. Mas nós vamos notar que a segunda parte é justamente a partir do versículo de número 12, ou do versículo de número 13, quando os discípulos sepultam, enterram o profeta João Batista, e os mesmos trazem a informação, a notícia, para o seu primo Jesus. Observe que quando Jesus recebe aquela notícia, e todos nós entendemos que ele está desfrutando de 2 naturezas, como homem, mas como Deus, mas como homem. E como homem, diante da natureza humana, Jesus está atrelado dos seus sentimentos que nos envolvem, que nos cercam. O texto é bem claro, enfático, em nos mostrar que quando Jesus recebe aquela notícia, a atitude de Jesus é pegar um barco, na companhia dos seus discípulos, deixarem a multidão e irem para um lugar deserto e apartado. Observe que quando nós olhamos para a segunda parte deste capítulo de número 14, chama a nossa atenção, porque neste momento é o momento que Jesus queria estar a sós. Seria um momento de reflexão, introspecção. Geralmente, quando nós somos abordados por uma notícia trágica ou triste,
É bem verdade que é um momento que todos nós paramos para refletir, para pensar. É o que está acontecendo com Jesus. Ele deixa a multidão e o texto diz que ele entra para um barco na companhia dos seus discípulos e se retira para um lugar deserto e apartado. Porém, quando nós olhamos para esse texto, o texto nos mostra que a multidão que estava ouvindo Jesus, os seus ensinamentos, quando retornamos para o capítulo de número 13, vamos notar que no ministério terreno de Jesus, são 3 pilares que Jesus está defendendo, ou o tripé do ministério terreno de Jesus. Jesus ensina, Jesus prega e Jesus cura. Os milagres acompanham o seu ministério terreno. Jesus está ensinando e a multidão está ouvindo os seus ensinamentos. Só que observe, e quando Jesus se retira de barco na companhia dos seus discípulos, o texto é bem enfático em nos mostrar que a multidão que percebeu que Jesus está indo embora, essa multidão segue a Jesus a pé. São aproximadamente em torno aí de 22 km a pé, o percurso que esta multidão vai fazer para estar aonde Jesus estaria, para ouvir o que Jesus falaria. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui por causa de pregador, por causa de cantor, mas nós estamos aqui porque sabemos, Jesus não faltaria como não faltou nesta noite. Ele está presente nesta casa. E nós viemos aqui para quê? Para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, porque a sua palavra é alimento para a nossa alma. E eu quero glorificar a Deus, porque aqui há uma igreja que venceu as guerras, que venceu as batalhas, que venceu, quem sabe, a tristeza, quem sabe a angústia, quem sabe a aflição, quem sabe o deserto, quem sabe o vale, quem sabe a tempestade, mas venceram porque tinha um propósito: ninguém vai me segurar, mas esta noite eu vou prestar mais um culto de louvor e adoração. Cadê aqueles que fizeram alabai o que ele fácia? Levante uma das suas mãos comigo, já que você veio, já que você chegou, e o que está presente nesta noite está falando com você, aproveita para celebrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo, porque enquanto a igreja adora, enquanto a igreja glorifica, o céu se abre, o Espírito se manifesta, as enfermidades são curadas, as portas fechadas se abrem e o nome do Senhor é glorificado. Cadê os que vieram aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade? Esta multidão então percorre esses 22 quilômetros andando para estar aonde Jesus estaria. Eles descobriram o lugar que Jesus iria. Enquanto Jesus vai de barco, eles foram a pé. E aí o texto nos informa que quando Jesus chega no seu destino, que ele vai desembarcar da embarcação, quem é que está lá? Lá está a multidão. E o texto diz que quando Jesus desce da embarcação, um sentimento alcança Jesus. Este sentimento que esteve com ele no exercício do seu ministério por 3 anos e meio. O texto diz que Jesus, olhando para a multidão, sentiu compaixão da multidão. E essa palavra no original, na sua raiz, na etimologia desta palavra compaixão, é o mesmo ato que pegar o coração do próximo e depositar dentro do seu próprio coração. Sentir a dor que eles estão sentindo. Sentir o que eles estão sentindo. Jesus sentiu compaixão. E o texto diz que ao sentir compaixão, Jesus libertou os endemoniados que lá estavam. Jesus sarou
os doentes que lá estavam. A glória de Deus foi manifesta. E eu trago uma boa notícia dos céus nesta noite. Este mesmo sentimento está presente. A compaixão de Jesus está dentro dessa casa. É Deus usando a minha boca na inspiração para pregar para alguém. Eu vi a tua dor, glória. Eu ouvi o grito de socorro e desci desta noite para dizer: eu quebro as armadilhas do diabo, trago livramento dentro dessa casa, trago saúde física, trago saúde espiritual, saúde psicológica. Entro na tua casa, visito a tua família, porque a família fui eu que te dei, e o diabo não vai destruir aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Será que tem alguém aqui que pode dar glória ao nome dele? Faça isso. A compaixão de Jesus. Esta é então a terceira parte, a segunda parte desse texto. E a terceira parte, a terceira divisão desse texto, é que quando Jesus está curando, libertando, tendo compaixão da multidão, ele é surpreendido pelos seus discípulos, que chegam até nele e dizem assim: Senhor, a noite está chegando. Todos nós bem sabemos que dentro da cultura judaica, até os dias atuais, existem duas tardes. A primeira tarde às 15 horas, e a segunda tarde às 18 horas. Eles chegam em Jesus: Senhor, olha, mestre, a noite está para chegar. Aqui é um lugar deserto. Não tem padaria, não tem comércio, não tem nada. Ou seja, é deserto. A multidão está presente. E o que nós precisamos fazer é resolver o problema. É despedir esta multidão, para que cada um retorne para a sua casa. Mas observe que esta era a decisão dos discípulos. Porém, Jesus olhou e disse assim: nada disso. Ninguém vai voltar para casa de barriga vazia, porque na minha presença, e quando eu estou presente, ninguém volta para casa de mãos vazias, e ninguém volta para casa passando fome. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e estou aqui para alimentar. Observe que Jesus olhou para eles, e olha a palavra que eles dizem para Jesus: Senhor, o lugar, primeiro, é deserto. Segundo, a hora é avançada, e o segredo é: despede a multidão. Aí Jesus olha para eles: nada disso. Nós vamos fazer o seguinte: vocês que me trouxeram a notícia, vocês que me trouxeram o problema, vocês vão dar o que de comer para esta multidão. Parece que eu vejo que nesse cenário, lendo esse texto, todas as vezes que permeio por esse texto, eu fico pensando comigo, imaginando os discípulos, um olhando para o outro. Espera aí, começa a contar aí no meio da multidão, porque se analisarmos o texto de uma forma minuciosa, nós vamos entender que lá existiam mais de 20 mil pessoas no mínimo, porque o texto finaliza dizendo que lá estavam quase 5 mil pessoas, fora mulheres e fora crianças. Então os discípulos que eu vejo, eles preocupados, com o olho arregalado e contando, não tem como alimentar esse povo. Primeiro, que nós não temos nada. Aqui eu aprendo uma lição: eles estão andando com Jesus, mas eles estão andando vazios. Eles não têm provisão, eles não têm proteção. Mas coisa boa é andar com Jesus e ter discernimento, que nós precisamos ter alguma coisa para oferecer para esta geração. Porque se depender de mim, e se depender de você, e se depender dos céus, os céus estão abertos dizendo: esta geração não vai morrer de fome. Uracalamaia, haverá
provisão dos céus. Tem alguém que acredita aqui? É Deus usando a minha boca para dizer: esta noite eu estou abrindo os céus e vou dar para todos aqueles que desejam e que querem. Alabarachandaraia. Eu vou encher a tua vida para você encher a vida daqueles que estão vazios. Quem acredita que o Senhor faz, levanta a mão para dar mais um glória ao nome dele nesta noite. Mas de repente, um dos discípulos, e quem escreve é João no capítulo de número 6, saiu no meio da multidão, porque viu que eles não tinham nada. Um discípulo ficou preocupado com a matemática, mas teve o outro: espera aí, eu não vou ficar parado. Saiu andando no meio da multidão e encontrou um jovem. E não aparece o nome do jovem, mas encontrou um garoto que foi ouvir Jesus, mas ele sabia que quando Jesus começava a falar, não tinha hora para parar. Ele disse: manhinha, prepara um lanche para mim, porque eu quero ouvir Jesus e eu não quero perder nada da sua palavra. Então a mãe foi lá e preparou para ele um lanche: 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Preparou a lancheira e disse: vai! E lá está ele no meio da multidão, ouvindo Jesus, coração cheio, fervente, alegre. Mas de repente passa o discípulo: espera aí, você pode emprestar esse lanche aí, porque nós precisamos e vamos levar para Jesus, porque nós não temos nada. Aí observe que esse que está no meio da multidão, que levou o lanche para ele, ele vai ceder aquilo que pertencia. Se é para Jesus, pode levar. Se é para Jesus, pode colocar na mão dele, porque o segredo é, ainda que seja pequeno, ainda que seja insignificante aos nossos olhos, ainda que seja desprezível aos nossos olhos, é Deus falando conosco através da minha boca na inspiração. O que você tem pode ser pequeno, mas o segredo é: coloca nas minhas mãos. Aleluia, porque você vai viver o sobrenatural. Já foi cantado aqui: um homem com queixo de jumento venceu 1000 filisteus. Davi com uma pedra derrubou o gigante. Moisés com um cajado na mão, Deus soprou, enquanto ele aponta, abriu o mar vermelho e Israel passou. Dorca com uma agulha foi um instrumento nas mãos de Deus. E essa criança com 5 pães e 2 peixes coloca nas mãos do Senhor, e o Senhor vai alimentar uma grande multidão. É Deus usando a minha boca para pregar para a alma de alguém. O que você tem, coloca na minha mão. Aleluia. Pastor, o que eu tenho é muito pouco. Não tem problema. Tem glória? Entrega para ele. Tem aleluia? Entrega para ele. Tem línguas estranhas? Entrega para ele. Aproveita para adorar, porque os céus vai se abrir sobre a tua vida. Pegaram os 5 pães e os 2 peixes e entregaram a Jesus. Todos nós conhecemos o texto, é a terça parte. Jesus pegou, levantou, apresentou aos céus, orou, agradeceu, disse: pronto, discípulo, vocês vão, pede para todo mundo sentar, porque tem que ter organização. Então vocês vão levando pão, vão levando peixe, vão levando pão, vão levando peixe. E aí criança dentro, adolescente, irmãs, irmãos, anciãos, pegavam pão, pegavam peixe. O texto diz que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. E com Deus, aprenda uma coisa: na matemática de Deus não falta, mas na matemática de Deus vai sobejar. Aleluia, glória a Deus. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus. Essa é a terceira parte. E a quarta parte, pastor João, é o texto que nós lemos, e eu vou correr bastante aqui, que é o versículo de número 22. O versículo de número 22, logo após
este milagre, porque a vida do cristão é assim. A vida do cristão é altos e baixos, é lutas e vitórias. Observe que há tempos na nossa vida que não dá nem para festejar ou celebrar o milagre alcançado, porque a luta já está batendo na porta novamente. E aqui há algo proposital. Como proposital, pastor? O próprio Deus, através de Jesus, vai levar os seus discípulos para viverem uma segunda experiência no mar. Por quê, pastor? Porque todos nós bem sabemos que os evangelistas vão narrar duas tempestades que os discípulos enfrentaram ou passaram. A primeira é narrada por Marcos no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, depois de Jesus passar o dia inteiro ensinando, pregando, começou à beira-mar, pegou uma embarcação emprestada, fez de púlpito e continuou pregando. Contou 4 parábolas e de repente Jesus olhou para os discípulos e fez um convite para eles. E o convite de Jesus foi: entrem comigo na embarcação e passemos para o outro lado da margem. Aquela é uma tempestade. Capítulo 4, versículo 35. Todos nós bem sabemos. A diferença daquela tempestade para essa é que naquela Jesus convidou e foi com eles. Passemos para o outro lado da margem. Jesus está garantindo no convite que ele fez: nós vamos entrar e nós vamos passar e vamos chegar no destino final. Isso é maravilha, porque você entrar no barco com Jesus, e no barco com Jesus ter a garantia que não teremos a sua ausência, mas que ele estará conosco e que nós vamos chegar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Foi o que aconteceu. Os discípulos entraram e com Jesus, ainda que Jesus falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma descansada, porque ele passou o dia inteiro pregando, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha retorno. Sabe qual era o retorno de Jesus? Era o vento. Jesus utilizava até do vento, justamente para que a sua voz fosse levada para outros ouvirem. Ele passou o dia inteiro ensinando, ele está cansado. Aí ele vai para a polpa e o texto diz que Jesus adormeceu. Ele está na polpa. Mas aí eu glorifico a Deus, porque de repente eles são surpreendidos. Foi cantado aqui. Algumas vezes Deus gritou na minha alma e disse: prega, porque eu estou falando. Eu sou dono do vento e eu sou dono do mar. Eu mando o vento, eu mexo no mar, mas assim como eu tenho controle e mando, eu também sou poderoso para acalmar o mar e para acalmar a fúria dos ventos que estão soprando. Glória a Deus. É Deus usando a minha boca para pregar para uma mãe, para um pai, para um esposo, para uma esposa. Diante desta intempérie que você está, Deus está usando a minha boca para dizer: eu vou dar uma nova ordem para que esses ventos se cessem e estas águas fiquem calmas, e o meu nome será glorificado na tua vida e dentro da tua casa. Quem recebe essa palavra aqui e pode adorar o nome de Jesus? Então observe aqui que Jesus foi com eles, mas aqui Jesus fez o quê? O convite. Agora essa do capítulo 14, versículo 22, Jesus não convida, mas a expressão é: e logo ordenou Jesus. Ele deu uma ordem: entrem. E quando ele dá uma ordem, aqui não tem direito de perguntar por quê. Ordenou, mandou, está mandado, tem que entrar. E os discípulos obedeceram essa ordem de Jesus e entraram nessa embarcação. Só que diferente da outra tempestade, lembra? Jesus foi. Agora diz assim: vocês vão sozinhos.
subiu para o monte e foi orar. Despediu a multidão e o texto diz que Jesus estava lá sozinho, na oração. Em contrapartida, os discípulos entram e eles estão navegando, que aqui fala mar, mas a expressão mar, pelo grande volume de águas, mas que aqui não é o mar, é o lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré, 21/18 aproximadamente. Então, é algo que eles conhecem aquilo de ponta a ponta, porque a maioria deles eram pescadores. Mas Deus vai desconstruir, porque vai chegar momento na nossa vida que o nosso conhecimento não vai resolver, que o nosso canudo certificado não vai resolver, que a nossa técnica não vai resolver. É Deus que vai resolver do jeito dele, da maneira dele, mas o nome dele será glorificado. Eu me preparei para uma prova do exame da ordem da OAB e eu me frustrei naquele dia, porque tudo certinho, decorei tudo, estudei, preparei a peça, passei, fui aprovado na primeira fase, fui para a segunda fase, já chamei a esposa assim, ó, terminando, você e a filha correm para lá, que nós vamos comemorar. Aí quando eu sentei para fazer a prova, 5 horas, o negócio fechou. E eu lutando. E aí lutando e pensando, porque ela é mais psicológica, né? 80% da prova é psicológica. Às vezes você sabe, mas você não acha. E eu estou ali, e olhando o relógio, aí vem lá o fiscal, diz assim, ó, coloca lá a marquinha, já é tal hora. Aí eu falei, meu Deus do céu. E a hora passando, e eu fazendo a prova, eu fiquei travado, pegava a CLT, pegava a Constituição, e vinha daqui, e daqui, e daqui, e nada, e a hora passando, e eu lembrando, falei para minha esposa, vim minha filha, e vamos comemorar. Aí Deus falou comigo, hoje eu vou te ensinar, que não é do teu jeito, mas é do meu jeito. E eu vou te ensinar que vale a pena passar pelo processo da frustração. E aí eu fiquei ali nada. De repente as lágrimas começaram a descer. Eu disse, Senhor, o Senhor que me deu essa faculdade, 5 anos, direito, o Senhor que me abençoou. Senhor, não, mas eu preciso te ensinar alguma coisa. Não é o seu conhecimento, é a minha dependência. Você precisa aprender a depender de mim. Alabúcio que ela é fácil. As lágrimas tomaram a minha face, eu já entendi, não consegui concluir a prova. Aí quando eu saio, vem minha esposa toda feliz, e aí, vamos? Falei, não vamos nada. Porque tem culto primeiro, e nós vamos para o culto. E eu fui para um culto frustrado, irmão. Frustrado. Aí quando, como pastor, subi no púlpito, estou lá, mas frustrado, com vazio dentro da alma. Falei, meu Deus, não deu certo, não deu certo. E aí vem os colegas, né? E aí, como é que foi? Acertou a peça? E aí, aquela opressão. Eu disse, meu Deus, não vou responder ninguém. E de repente, naquele dia, Deus disse para mim assim, ó, coloca aquela irmã para pregar. Aí eu falei, Senhor, mas aquela irmã, põe ela para pregar. Preguei e disse assim, vamos ouvir a irmã Rose hoje pregar. Mas nem dirigi o culto, só falei isso. E sentei, quando eu sentei, lá vem. E tome. E tome, e tome. E ela pregou sobre a frustração de Pedro, quando pescou a noite inteira e não pegou nada. Oh, está lá Pedro, frustrado, puxou rede, fez de tudo. Porque como pescador, diante dos seus conhecimentos, Pedro sabia aonde dava peixe. Mas naquele dia, ele foi para o lugar que dava peixe. Aí o dono dos peixes, sai todo mundo aí, vem para cá. Deixa Pedro bater aí. E Pedro está batendo, e vai entrando na madrugada. Então, eu vou mudar agora, eu vou para tal lado. Quando ele vai para o outro lado, o senhor diz, sai daí, peixe, vai tudo para o outro lado. Saiu tudo, foi para o outro lado. E Pedro bate de um lado, bate do outro, e nada. É Deus falando conosco. Não adianta. Se não estiver na minha dependência e debaixo do meu propósito, no meu tempo, você só vai
se frustra, mas os céus estão abertos sobre esta igreja, e Deus está usando a minha boca na inspiração. Se você estiver no centro da minha vontade, e não através do seu conhecimento, eu vou descer, vou confundir a terra, vou abençoar a tua vida, e o meu nome será glorificado. Tem alguém que entende esta palavra aqui? E toma, e ela pregando e pregando para mim. Hoje eu vou pregar para você. E usou a boca dela, ela pregou para mim. O dia da frustração. E eu frustrado lá. Então nós precisamos entender que tudo é debaixo do tempo de Deus. Mas os discípulos foram. E o texto nos informa que o barco já estava no meio do mar. Para eles, pela outra experiência que eles viveram, para eles seria mais uma, não tranquilo. Vamos embora. O mestre mandou, está mandado. Eles entram, estão navegando. Só que quando eles chegam, olha só como que é o texto. Isso aqui não é algo por estar aqui. Mas quem escreveu, e a Bíblia é escrita na inspiração, escreveu e colocou justamente o que aconteceu quando o barco atingiu o meio do lago. Olha só o que chegou junto: o vento contrário. Quando eles chegam no meio do lago, o vento contrário também chegou. E aqui vai entrar aqui uma decisão, porque vai chegar momentos na nossa vida que nós teremos que decidir. Por que decidir, pastor? Porque o meio é a mesma distância para quem está decidido voltar, ou a mesma distância para quem está decidido chegar. Seria a mesma distância de voltar, recuar, desistir, jogar tudo para o alto, ou prosseguir, avançar. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui hoje. Pode ser que eu esteja pregando para uma pessoa, mas Deus está usando a minha boca na inspiração. Aprenda uma coisa: aquele que é escolhido, não existe mais escolha. O que é que nós aprendemos? Escute, é só obedecer que dá certo, não é isso? Qual que é o alfabeto do cristão? O alfabeto do mundo natural, de todos, é A, B, C, D, e aí vai. Mas o alfabeto do cristão é O, B, D, C. E quem obedece não padece. Então, se você estiver obedecendo, vai dar tudo certo. Eles estão obedecendo, mas não deu tudo certo. Porque quando eles chegam no meio do mar, o vento sopra. E agora, vento contrário é vento que não é a favor. Mas escute isso: enquanto o vento contrário chegou, não podemos nos esquecer que Jesus, que deu a ordem para eles entrarem, subiu para o monte, e Jesus está fazendo o quê? O que é que Jesus está fazendo? Orando, intercedendo. É mais uma experiência que eles vão viver, mas vão aprender algo grande e glorioso. Porque quando nós estamos no tempo de Deus, ainda que dói, ainda que os ventos interpelam sobre a nossa embarcação, mas o Senhor está no controle de tudo. É Deus usando a minha boca para pregar para alguém: a tua embarcação não vai virar, a tua embarcação não vai virar pique, a tua embarcação não vai naufragar, mas eu, Senhor, estou no controle e vou te conduzir até um lugar seguro. Partindo para o encerramento, olha o que o texto diz: o vento contrário está soprando,
e os discípulos estão desesperados. A verdade é essa. Só que o texto diz que, perto da quarta vigília da noite, quem é que vem? Jesus. A minha pergunta aí pode ser a sua pergunta também, porque de repente eu estou pregando, ensinando, pregando. Por que Jesus não veio na primeira vigília? Por que Jesus não veio na segunda vigília? Por que Jesus não veio na terceira vigília? Mas só deixou para vir na quarta e última vigília. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E o tempo dele é perfeito, agradável. É Deus usando a minha boca para dizer: o tempo de Deus vai se manifestar na sua vida e na sua casa. O tempo do homem vem do cronos, de cronometrar, relógio. O tempo de Deus vem do kairos. Tempo de Deus descer, de Deus agir, de Deus se revelar, de Deus se manifestar. E aí vem na quarta e última vigília. Porque a primeira vigília é das 18 às 21. A segunda das 21 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 às 6. É a hora que está mais escuro. Alguém eu preciso pregar nesta noite. Oh. E chegou aqui vivendo o pior momento da sua vida, o momento mais escuro. Mas Deus está usando a minha boca. Está chegando a minha hora de se manifestar. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nessa palavra e pode levantar uma das suas mãos e glorificar o nome de Jesus. Essa luta não vai te matar, essa prova não vai te matar, essa tempestade não vai te matar, mas é o Senhor, estou vindo ao teu encontro com muito poder. E lá vem na quarta vigília, Jesus, de uma forma diferenciada. Jesus diante da categoria diz: hoje eu vou descer, mas eu vou andar. Aquilo que é problema para eles, é caminho para mim passar. Lá vem Jesus caminhando sobre as águas. Oh, aleluia. Aí os discípulos, quando estão naquela situação toda, quando olham e vê alguém andando sobre as águas, eles não reconheceram. Eles pensaram que era um fantasma. Porque até dentro da própria tradição judaica, se alguns pescadores, tripulantes, estivessem dentro de uma embarcação enfrentando uma tempestade, e na madrugada vissem alguém andando, pode ter certeza que era um fantasma. E se era um fantasma, não ia sobrar um para contar a história. Eles gritaram: é um fantasma. Mas escute uma coisa: mesmo Jesus caminhando em direção a eles, o vento não parou de soprar. Mas Jesus vem caminhando e libera uma palavra: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Oh glória! É Ele que está presente nesta casa, nesta noite. Você pode adorar o nome de Jesus nesta noite comigo? Oh glória, eu te convido a liberar um glória a Deus, um aleluia. Eu te convido a levantar uma das suas mãos nesta noite e adorá-lo. Aleluia, porque está descendo com calmaria para a tua vida. É o Senhor descendo com socorro dentro desta casa. E se prepara, o novo cântico Ele vai colocar nos seus lábios para glorificá-lo.
Agora aprenda uma coisa, encerro aqui de verdade, para orarmos. Muito rápido. Que mesmo Jesus vindo ao nosso encontro, nos momentos de intempéries, de batalha, de guerra, aprenda isso. Mesmo com a presença de Jesus, não é que a presença de Jesus será suficiente para eliminar as nossas dores e os nossos problemas, porque em tudo há um propósito. Por isso que as adversidades são adversidades de cunho pedagógico. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa em meio a esse sofrimento, em meio a essa luta. Jesus chegou, mas o vento continuou soprando. Aí o Pedrão, Pedrão crente para valer. Por que crente, pastor? Porque foi o único dos 12 que teve coragem de abrir a boca. Os outros ficaram tudo gritando, mas Pedrão abriu a boca e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, então permita, me dê a permissão, para que eu ande também sobre as águas ao teu encontro. Oh, glória! Sabe qual a resposta de Jesus? Vem. Ó, Jesus está chamando alguém hoje. Vem. Oh, eu vi uns 3, 4, 5. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir. A resposta do Senhor para a tua vida através da minha boca é: vem viver o que ninguém ainda viveu. Aí parece que eu vejo Pedrão coloca um pé na água, diz: opa, está firme. E olha o que o texto diz: e o vento está soprando. O vento não parou. Aí ele coloca o segundo e vai indo. Parecia asfalto. E ele vai caminhando ao encontro de Jesus. E o vento soprando. Aí teve uma hora que o vento bateu mais forte. Aí Pedrão temeu, que é medo. E o texto diz que ele começou a afundar. Só que na hora que ele está afundando, ele clama por Jesus. Aí o texto diz: e logo Jesus estendeu a mão, pegou o Pedrão e disse: venha cá, agora você andou sem a minha presença para vir ao meu encontro, agora você vai andar comigo, do meu lado, até a embarcação. Oh, glória a Deus, alguém entendeu aí, glorificou. Alamanchoquelefácia. É Deus usando a minha boca para pregar para alguém. Hoje eu vou caminhar com você nessa terra. No retorno até a tua casa, eu te tomo pela tua mão direita. E se prepara, quando entrar na tua casa, eu vou mudar aquele ambiente. E o meu nome será glorificado. Tem alguém aqui que pode adorar o nome de Jesus? Aí o texto diz: e quando eles entraram no barco, acalmou o vento. O vento cessou. Oh, glória! Eu quero te convidar para se colocar de pé, como eu estou agora. E eu preciso orar por você, porque o Senhor está usando a minha boca na inspiração para pregar para alguém. Hoje eu vou com você, e quando eu entrar, os problemas serão sanados. Não, eu não vim aqui para mexer com os sentimentos de ninguém, com as emoções de ninguém. Sou pastor de igreja, não sou pregador, sou pastor de igreja. Há 23 anos pastoreando igreja. E se tem uma coisa que não mexe comigo, é que eu não dependo de glória a Deus para me pregar. Mas eu prego aquilo que os céus determinou que eu devo pregar. E eu quero orar por você, porque Deus disse para mim, no decorrer deste culto, enquanto oferecíamos o nosso culto, enquanto Deus tomou aqui, eu fui no banheiro, quando eu voltei, está aqui, todos os irmãos adorando a Deus. E o Senhor disse para mim: o caminho que eu tenho pavimentado nesta noite, na palavra, é esse. Falei: Senhor, e a mensagem que eu ia pregar sobre os 3 produtos que não podem faltar?
trigo, mosto e azeite. O Senhor te segura, outro dia você prega. Mas a mensagem é essa, porque eu preciso falar com alguém, e vou sair com essa pessoa daqui de mãos dadas, e quando entrar, alabincho que ele faça, dentro da sua casa, os problemas serão sanados, porque hoje um novo ciclo se iniciará, e o meu nome será glorificado. Quem recebe essa palavra e pode adorar o nome de Jesus. Eu preciso orar por você, mas tem que ser muito rápido. Deixa o teu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos chancelar essa palavra nesse altar. Venha. Venha em nome de Jesus. O recalamanto que lhe faça. Deus vai fortalecer a sua vida hoje. Uracalamanto que lhe faça. Isso, venha. Venha em nome de Jesus. Porque as cadeias estão sendo quebradas agora. Uramaia. O espírito da morte está sendo repreendido agora. Não haverá morte dentro da tua casa e nem na tua família. Emaio joque plácia. Isto vem em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Oh, venha em nome de Jesus, porque o Senhor está fortalecendo alguém nesta noite. O Senhor vai renovar as suas forças. O Senhor vai te colocar de pé. Há muita terra para você caminhar ainda. Ele banjo que massi jor que mando que le playa. Ura calavassi jer que mio que mantobia do calamaia rabasergue mia. Isto venha, venha, porque hoje é o dia do milagre. Oh glória, oh glória. Venha mais para o altar aqui em nome de Jesus. Eu vejo lágrimas. Eu vejo lágrimas. Oh, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, comerão, glória, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus tem renovo para a tua alma hoje. Uracalamando que le plove dar a saia. Isso. Aproveita, abre a tua boca para dar glória. Abre a tua boca para adorar. Uremaia. Oh, glória, glória, glória. Uremanda calafácia. Ainda dá tempo para você chegar aqui na frente. Deus marcou o encontro com você nesse altar. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Seja renovada. Isso. Forças, desanimado. Sejam renovados, fortalecidos. Decidido, larga tudo e para. Você está proibido e proibida de parar. Desconhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Supera a frustração. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Volte! Que mandou largar a rede. Tente de novo, tente de novo, Que tente de mandou novo. você parar. Bora de novo. Volte para o mar alto. Desce de novo na madrugada. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Calabachando que levaia. Seja renovado em nome de Jesus. Deus conhece tua estrutura. Seja curado agora, curado agora. Recebe o batismo como Espírito Santo agora. Recebe a linguagem dos céus agora. É Maia. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Oh, glória! Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem mandou você parar? Quem é batizado no Espírito Santo fala em línguas. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ninguém vai parar a tua caminhada. Quem mandou você parar? Essa frustração servirá de testemunho. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, olha aqui o teu povo, Senhor. Olha aqui, Senhor, a tua igreja. Oh Deus, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, aqui estão os teus filhos diante do teu altar, que ouviram a tua voz, que ouviram a tua palavra. Alamindio que lefácia. Quem sabe viver um período de frustração, ó Deus, mas essa experiência servirá de testemunho, Uramaia, porque o Senhor veio ao nosso encontro nesta noite. Takalimitarasaia, Urakalamaia. Senhor, cura agora. Senhor, cura os teus filhos agora. Senhor, renova os teus filhos agora. Coloca os teus filhos de pé agora. Urakalamaia. Entra na casa, entra na família, alcança os filhos, alcança o esposo. O ramanto que levar a sandaraia, abre as portas, traz providência. Oh Deus, realiza milagre nesta noite. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Calabaia. Quem mandou você parar? Ergue-me calabara xandaraia. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja fortalecido agora. Seja fortalecido agora. Da calamanda calabaia. Recebe cura dos ossos. Recebe cura do sangue. Recebe cura. Arracalabaia. Recebe cura física. Em nome de Jesus. Cura espiritual, cura emocional. Recebe em nome de Jesus. Recebe agora, da ponta dos pés ao alto da cabeça, da calabaia. Recebe em nome de Jesus o teu milagre agora. O teu milagre agora. Prepara o culto de ação de graças. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça essa pessoa que está do teu lado. Aí diga para ele a vitória nossa. Isso, diga para ele, para ela, vamos voltar de mãos dadas com o Mestre nesta noite. E quando abrimos a porta da nossa casa, o milagre já estará. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou
vou te